Graça e paz, irmãos. Irmãos, eu sei que há um protocolo de boas maneiras, né? Que nos leva muitas vezes a abrir um tempo de reflexão da palavra, falando da satisfação, né? Que o irmão que está compartilhando tem de estar entre os irmãos que estão ouvindo. Mas no meu caso, irmãos, é uma obrigação, não é um protocolo. Nós moramos aqui em Londrina em 2018 e 2019, período em que congregamos com os irmãos aqui. E eu tenho plena convicção que foi o período que o Senhor usou para nos vincular a essa congregação. E o Senhor sabia o que vinha depois e sabia da importância do suporte que os irmãos nos dariam para o que vinha depois. E fomos para Curitiba, depois 3 anos em Maringá, agora estamos de novo em Curitiba. E em cada um desses lugares temos vivido desafios específicos. E durante esses períodos, né, a gente sempre que pode está aqui com os irmãos. E sempre que está com os irmãos, recebe uma graça especial do Senhor, um fortalecimento da graça do Senhor através dos irmãos, de modo que a gente possa voltar para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer lá, fortalecidos, né? Encorajados. Então, irmãos, é uma alegria estar com os irmãos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 20. Há 2 sentimentos no meu coração para trazer para os irmãos uma reflexão nesse texto. O primeiro é a convicção de que nós devemos sempre estar atentos para o perigo de nós ouvirmos e não obedecermos. O perigo de nós termos fé que não produz obras, né? Não produz obediência. Então há sempre a necessidade de nós cuidarmos com não somente sermos ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Então nós temos que cuidar com aquela tendência que nós podemos ter, com o prazer que nós sentimos em ouvir a palavra, com até mesmo uma certa comodidade pode se desenvolver, né? Em sentar numa sala, numa cadeira confortável e ouvir uma palavra né? Afinal de contas, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ela nos encanta. Mas se nós não formos levados a um sentimento de responsabilização diante do que nós temos ouvido, se nós não desenvolvermos a consciência clara de que seremos cobrados por aquilo que temos ouvido, algo perigoso se desenvolve aí. Então nós temos que, de tempos em tempos, ser lembrados sobre a necessidade de servir ao Senhor, de colocar a mão na obra, né? Lançar a mão no arado, de transformarmos aquilo que temos ouvido em bons frutos, não é, irmãos? Então esse é um sentimento que eu trago no meu coração. O segundo sentimento é que nós precisamos nos atentar sempre, irmãos, e nos encorajar mutuamente com esta última hora. O Senhor está às portas. E nós precisamos nos atentar que pouco tempo nos resta. Tem que haver no nosso coração um sentimento de urgência com relação a isso. Há muito por fazer. Há muitas pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E nós precisamos ter amor por essas almas. Precisamos amar a glória do Senhor a ponto de nos sentirmos obrigados a ser suas testemunhas, a contar para esse mundo, espalhar as boas obras, a boa notícia, melhor. Então, queridos, é isso que nós precisamos ter. E quando nós vamos para Atos capítulo 20, nós vemos essas 2 coisas muito presentes, né? Começando pelo sentimento de urgência, nós estamos diante aqui de um momento muito solene, que é a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso. Então há esse sentimento de estamos chegando ao fim, há um sentimento de encerramento de ciclo ali acontecendo. E obviamente que quando nós olhamos para o que eles conversam naquela praia, o foco é a obra do Senhor, é fazer para o Senhor. Então as 2 coisas se convergem aqui. Vamos ler
dos versículos 22 a 25 de Atos 20. Diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então vemos aqui esse senso de despedida, vemos aqui também esse testemunho de serviço, esse apelo, né? Quase que uma admoestação para que os irmãos também sirvam. Tá? O contexto dessa passagem é um contexto tremendo, maravilhoso. Tá? Nós sabemos que Paulo tinha passado, no capítulo 19 de Atos, vemos que ele tinha passado 2 anos em Éfeso. Aqui no capítulo 20 ele se refere a 3 anos, então nós entendemos que é mais de 2 e menos de 3, né? Talvez um pouco mais de 2 anos e meio, né? Um número que possa ser arredondado. Mas o período que Paulo passa em Éfeso, anunciando o evangelho, é um período marcado por um resultado de fato espetacular. Algo incrível acontece naquela cidade. Se você olhar para o capítulo 19 aqui, você vai ver que tantas pessoas vieram ao Senhor, né, os frutos ali foram tão abundantes, que aqueles artesãos que fabricavam pequenas estatuetas da deusa Diana, né, que era uma espécie de padroeira de Éfeso, sentem um impacto em seus negócios e chegam a temer, inclusive, que eles vão ter os seus negócios arruinados por tamanha quantidade de pessoas que estavam se convertendo ao Senhor. E aí eles organizam uma espécie de protesto que vira um tumulto, que acaba com um sentimento do, mas por que nós estamos aqui dizendo que grande é a deusa Diana dos Efésios, se todo mundo sabe que ela já é mesmo? Ou seja, dá um tumulto ali, ninguém nem sabe o porquê que aquele tumulto está acontecendo, né? Mas isso ilustra muito bem o impacto que o apóstolo Paulo tem naquela cidade. Depois ele se afasta, né? Fica numa região próxima ali, em Éfeso, ministrando a partir da escola de Tirano, né? E continua colhendo frutos, e assim passa então esses 2 para quase 3 anos. Depois disso, Paulo vai para Corinto, passar o inverno lá. E lá em Corinto, ele entende que precisa ir para Jerusalém. O objetivo dele é chegar em Jerusalém antes da festa dos Pentecostes, portanto, ele está com pressa, há uma agenda a ser cumprida, há um calendário aqui. Mas ele comunica ali ao capitão da embarcação que está levando ele para Jerusalém, que eles deveriam parar nessa praia de Mileto, que fica aproximadamente 30 quilômetros de Éfeso. Né? E Paulo manda um mensageiro ir da praia, percorrer esses 30 quilômetros, chamar os presbíteros ali, para eles terem essa reunião tão solene nessa praia. Né? Então nós vemos, a partir do versículo 18 de Atos 20, as últimas palavras de Paulo para aqueles líderes. Né? E Paulo está muito ciente, né, como nós lemos aqui, de que essas são as últimas palavras que eles vão trocar presencialmente. Né? Fica muito claro aqui que ele avisa, né, que eles nunca mais verão seu rosto novamente. Então, o que nós temos aqui, nessa última conversa entre eles, né, é uma espécie de testamento, né, desse grande apóstolo da igreja, onde ele provavelmente trabalhou mais do que em qualquer outra localidade, né, qualquer outro lugar. Né. A gente pode pisar aqui nesse terreno com o sentimento de que o que Paulo está dizendo para esses homens é aquilo que ele deseja que eles saibam mais que tudo. É o que fique gravado no coração deles de fato. São aquelas palavras que
são marcadas por um sentimento de que essa é a última oportunidade de nós estarmos conversando, a última oportunidade de nós estarmos aqui tendo essa comunhão. Então, mais do que tudo, lembrem-se disso, né? Gravem em seus corações essas palavras. E nós vemos a grande importância que Paulo deposita nos presbíteros daquela localidade. Porque talvez por conta do calendário, né, por conta da falta de tempo, ele não vai lá se reunir com aqueles irmãos, mas ele chama, né, os irmãos de frente para ter esse tempo a sós com eles, né? E claro que o objetivo de Paulo é que essas instruções alcancem a todos. Isso é tão verdade, né, que nós vemos Lucas, que é o escritor do livro de Atos, sendo inspirado pelo Espírito Santo, né, a registrar a conversa, para que essa conversa pudesse ser do meu e do seu conhecimento. Porque ele poderia dizer somente que o apóstolo Paulo passou lá naquela praia, teve uma conversa com os presbíteros e seguiu para Jerusalém, né? E a conversa que eles tiveram não seria do nosso conhecimento, mas é revelado para nós o conteúdo dessa conversa. Ou seja, né, aquilo que é dito aos presbíteros é também dito a todos os irmãos, né? Inclusive para nós que estamos aqui nessa manhã. Ou seja, quer sejamos presbíteros ou não, né, ou quer desejamos ser presbíteros ou não, nós precisamos ouvir essa mensagem com todo o nosso coração para que ela seja edificada em nossa vida. Então nós precisamos entender a importância dessas palavras, ao mesmo tempo que também precisamos pedir ao Senhor que sempre conserve os nossos presbíteros alinhados com o que é colocado aqui. Amém? Então, vamos ver aqui um pouquinho melhor esse texto. Vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre essa passagem. O que eu quero que os irmãos comecem percebendo é que a passagem que nós lemos é aquilo que poderia ser o segundo bloco dessa conversa que eles tiveram, sendo que o primeiro bloco é dos versículos 18 a 21. Né? Então nós teríamos um bloco de 18 a 21 e o segundo bloco de 22 a 25. E o que nós vamos considerar aqui é o segundo bloco, né? Os versículos de 22 a 25. Uma das diferenças que a gente observa quando comparamos esses dois blocos é que no primeiro, né, dos versículos 18 a 21, Paulo estava olhando mais para o passado, né, fazendo considerações em retrospectiva, digamos assim. Mas agora, dos versículos 22 a 25, o olhar é mais adiante, olhando para o futuro. No primeiro trecho, 18 a 21, Paulo mostra que o serviço do Senhor ao Senhor é caracterizado por humildade, lágrimas e provações. Versículo 18. Né? Então isso é muito forte na maneira como ele descreve o seu ministério passado. E ele coloca isso, né, como um modelo a ser seguido. Nós vemos ali no versículo 35 de Atos 20, que ele fala que, olha, eu mostrei para vocês como deve ser feito. Então aqui há um exemplo a ser seguido. A partir do versículo 22, o irmão descreve o compromisso que ele tem com o futuro, né? O compromisso futuro, como também um exemplo a ser seguido. Né? Aqui também eles devem imitar, né, o padrão que ele demonstrou. É como se Paulo dissesse assim, vocês sabem quem eu fui nesses 2 ou 3 anos que nós trabalhamos juntos. Vocês viram a minha maneira de proceder. Vocês viram como o meu coração se manifestou a vocês, minha escala de valores, a maneira como eu tomo decisões, aquilo que norteia a maneira como eu sirvo ao Senhor. Então deixa eu mostrar para vocês não só essa referência que nós temos no passado, mas mostrar para vocês também o meu coração agora com relação ao que está por vir. Para que, dessa forma, ele pudesse transmitir, né, o seu próprio coração e sua própria vida e compromisso para dentro do coração daqueles irmãos ali, para dentro do coração daqueles presbíteros. Né? E esse exemplo, essa atitude, essa postura, esse modo de se portar, é tão importante quanto a própria doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Então, nos trechos aqui de 20 e 25, como nós falamos, Paulo fala de seu futuro, e o que ele escolhe dizer aqui é uma inspiração para aqueles que estavam na praia e para nós também. Uma inspiração, um encorajamento tremendo para nós.
Quando eu leio essas palavras, irmão, eu fico impactado de muitas maneiras. É um daqueles solos, né, nas Escrituras, que parece que o Senhor dá para alguns, né, uma sensibilidade especial. E esse é um dos trechos da palavra de Deus que mexe muito com o meu coração. Porque quando eu começo a ponderar essas palavras, o sentimento que me vem, a oração que me sobe ao coração é: ah, Senhor, eu estou tão aquém disso. Senhor, produz em mim um coração assim, faz em mim, Senhor, um servo com esse tipo de visão, com esse tipo de coração, de disposição, de compromisso, porque o Senhor é digno de ser servido dessa forma. Então é algo realmente, irmãos, que deve nos tocar, né? Para que a gente, ao ler essas palavras, ao meditar nessas palavras, a gente esteja completamente rendido ao Senhor, completamente sujeito ao Senhor, completamente entregue ao Senhor, não importando o custo, né? Agora, antes de nós avançarmos, eu gostaria de fazer uma tentativa aqui de resumir aquilo que o apóstolo Paulo diz nos versículos de 22 a 25. E a sugestão que eu gostaria de fazer para um sumário, né, uma maneira de condensar o que ele está dizendo aqui, é com a seguinte frase: fidelidade é melhor do que a própria vida. É isso que nós podemos extrair do que Paulo coloca ali. Eu acredito que essa frase é uma forma justa de nós resumirmos isso. Porque nós lemos assim, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Claramente, ele está dizendo que cumprir essa carreira, cumprir esse ministério, é mais importante para ele do que preservar a sua própria vida, né? Porque ele está colocando ali no versículo anterior que o que lhe espera por todo lugar que ele passa são prisões e provações. E Jerusalém, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, talvez seja o pior lugar para um homem como Paulo estar. Há um risco real de vida. E como nós vemos, é o que acaba acontecendo. Mas, para ele, isso não irá detê-lo. Por quê? Porque ele deseja cumprir ou completar a sua carreira. Então, claramente, né? Não tem maneira mais explícita de dizer isso do que dizer: eu não considero a minha vida preciosa. Eu não considero a minha vida preciosa a não ser, desde que, contanto que eu cumpra com a minha carreira. Então, por isso que eu digo, irmãos, que é possível nós dizermos que uma maneira, né, minimamente justa de nós resumirmos essa atitude, isso que ele está demonstrando com essas palavras, é dizer que para ele, ser fiel era mais importante do que estar vivo. A fidelidade ao Senhor e ao seu chamamento era mais valioso do que a sua própria vida. Então, se isso é verdade, eu creio que né, nós podemos fazer duas perguntas aqui sobre a mensagem de Paulo em Atos 20, dos versículos 22 a 25. Primeiro, eu acho que cumpriria nós entendermos melhor o que significa essa afirmação. O que significa dizer que a fidelidade é mais preciosa do que a própria vida. E uma outra pergunta, que é simples, mas muito preciosa também, é por quê? Por que ser fiel vale mais do que a própria vida? Então, o que significa dizer isso e por que isso é verdade? Porque essa é a mensagem com que Paulo encerra ali aquele encontro, dizendo que a fidelidade é melhor do que a própria vida. E, irmãos, será que nós consideramos? Aqui eu acho que cumpre a gente fazer uma breve pausa para colocarmos diante do Senhor esse autoexame. Será que, no nosso caso, individualmente, nós consideramos a fidelidade ao Senhor mais importante do que nossa própria vida?
Será que nós consideramos a fidelidade mais preciosa do que nosso conforto? Do que nosso senso de segurança? Do que a previsibilidade e a estabilidade que a gente atingiu na vida? Será que ser fiel ao Senhor tem um valor maior que isso? Que essas coisas? Né? A proximidade que temos com as pessoas que amamos, né? De repente, morando na mesma cidade, quem sabe no mesmo bairro, está tudo tão organizado, né? Custou tanto construir essas coisas, ter esse nível de conforto, ter esse nível de estabilidade, essa previsibilidade com que a gente olha as coisas, né? Parece que não nos sentimos tão ameaçados mais com as oscilações políticas e econômicas, né? Mas tudo isso vale mais do que ser fiel ao Senhor? Então precisamos nos colocar, né, na posição correta de ouvintes dessa palavra. E o Senhor nos ajude para isso. Nós vamos considerar aqui, irmãos, os versículos 22, 23, 24, 25, pausadamente. Então quero que os irmãos fiquem aí com o texto aberto, se possível, para nós respondermos essas duas perguntas. A primeira, então, para nós relembrarmos o que significa dizer que a fidelidade é mais importante que a própria vida. Vejam no versículo 22, e nós vemos que um significado para esta convicção de que a fidelidade é melhor que a própria vida é que é necessário estar constrangido pelo Espírito na vontade de Deus. Veja no comecinho do versículo 22. Nós lemos assim: e agora, constrangido em meu espírito. Há um constrangimento no espírito. Né? Constrangido no meu espírito. Vou para Jerusalém. O voo para Jerusalém é o caso de Paulo. Mas se nós colocarmos isso como sendo a vontade de Deus para Paulo, então nós poderíamos dizer que para o nosso caso, nós poderíamos ler assim: agora constrangido em meu espírito, vou obedecer à vontade de Deus para a minha vida. Vou fazer aquilo que Deus está me pedindo para fazer. E esse sentimento de estar constrangido em meu espírito é essencial para que nós possamos dizer fidelidade ao Senhor vale mais do que a própria vida. No texto original aqui não é possível existe um debate entre os comentaristas sobre esse espírito aqui, porque no original não está em meu espírito, né? Está constrangido no espírito. Então, a pergunta é, isso é no espírito de Paulo ou ele está constrangido no Espírito Santo? Né? Um E com E maiúsculo aqui. Então há uma certa indecisão aqui com relação a isso e nós precisamos resolver essa dúvida com base no contexto. Olhando para outras versões bíblicas, você ganha uma luz interessante sobre essa expressão. Por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida, você lê a seguinte expressão: ligado eu pelo Espírito. Então aparece essa expressão. Na Almeida Revisada da Imprensa Bíblica e Sociedade Bíblica Britânica diz constrangido no meu espírito. Na Almeida Revista Atualizada nós lemos constrangido em meu espírito também, e aí na versão católica está constrangido pelo Espírito com E maiúsculo. Mas quando a gente considera essa questão, nós vemos que ela não tem muita importância. Aliás, quase nenhuma importância. Por quê? A pergunta que nós podemos fazer é, mas se Paulo está constrangido no seu espírito, ou se foi o Espírito que o constrangeu, vamos partir do pressuposto de que seja essa versão que nós lemos aqui. Ele está constrangido em seu espírito. Mas quem o constrangeu? O Espírito. Então, é um assunto que não é tão relevante assim. Né? A questão aqui, que essa sim vale notar, é que Paulo está debaixo de uma convicção e num constrangimento. Ele está cativo no seu espírito, né, para que ele faça a vontade de Deus. É um sentimento, irmãos, de não ter outra opção. Um sentimento de eu preciso fazer isso. Vocês lembram da expressão que ele usa aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 9, versículo 16, onde ele fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar,
pois sobre mim pesa esta obrigação. Obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, imagine você com esse sentimento no seu coração. Um sentimento de que eu sou obrigado. Eu não tenho opção. Não é possível fazer outra escolha. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não testemunhar do Senhor. Há um sentimento de obrigatoriedade, de ser refém, literalmente, ter a sua vontade própria algemada pelo Espírito Santo, de modo que você é obrigado a obedecer o Senhor, servir o Senhor, testemunhar do Senhor, pregar do Senhor, porque ai de mim se eu não fizer isso. Ai de mim. Irmãos, esse é um sentimento meio raro entre nós. Nós frequentemente olhamos como uma vida que vivemos com o Senhor, em que não há, assim, nada tão grave e respeitar, né? E claro que é uma medida de verdade aqui, mas respeitar a vontade dos demais, né? Cada um tem sua escolha, cada um tem a vida que quer levar, né? E não há esse sentimento de obrigatoriedade. Nós não entendemos muito bem o que significa ser testemunhas do Senhor. Entre os irmãos moráveis, eles falavam que testemunhar de Cristo é você estender a mão para o homem perdido e dizer: pegue na minha mão e venha comigo, ou fique aí e morra para sempre. Então há um sentimento muito sério, muito grave sobre a importância de nós servirmos ao Senhor. Então a primeira coisa a nós dizermos aqui é que crer que a fidelidade é melhor do que a própria vida significa estar ligado pelo Espírito Santo à vontade de Deus, algemado pelo Espírito Santo à vontade de Deus. O seu espírito está cativo. O Senhor tem você nas mãos dele. Você está rendido, entregue, e a vontade de Deus é o ar que você respira. É aquilo que você precisa para viver. Não sei se os irmãos já ouviram falar de um pastor e teólogo alemão que viveu na Segunda Guerra, chamado Dietrich Bonhoeffer, né? Ele foi executado pelo regime nazista, porque resistiu a Hitler com o evangelho. Quando você lê a biografia desse irmão, você vê que a lealdade dele não era a sua própria sobrevivência. Ele não era leal ao senso de sobrevivência. Ele era leal à vontade do Senhor, à obediência ao Senhor. O seu espírito estava cativo ao senhorio de Cristo. E numa das frases que ele coloca, ele diz assim: quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Pararam para pensar nisso? O chamado do Senhor é para nós irmos e morrermos. E é assim que ele via. E o missionário David Livingstone, né, grande missionário da África, né, que morreu no campo missionário, parece que, sem conversar com esse primeiro irmão, explica o que é esse chamado para vir e morrer. Porque ele fala assim: eu não sou meu, mas de Cristo. Posso ser deixado sozinho, sem ajuda, cercado de perigos, mas é impossível que eu seja abandonado, porque eu pertenço ao meu Senhor. É isso, irmãos. Esse é o sentimento de ser cativo do Senhor. Então, crer que a fidelidade é mais importante do que a vida significa estar ligado dessa forma à vontade do Senhor. Em segundo lugar, crer que a fidelidade é mais importante que a vida é estar contente e não saber o amanhã com muitos detalhes, não. Não ter muita clareza sobre o que vem depois. Porque Paulo diz assim, continuação do versículo 22 aqui de Atos 20. E agora, constrangido meu espírito, vou para Jerusalém, notem agora, não sabendo o que ali me acontecerá. Não sei o que vai acontecer lá, né? Irmãos, quando a fidelidade é melhor do que a própria vida, você não precisa de muitos detalhes sobre o que o amanhã vai trazer. Esse assunto não fica tão importante mais, né? Não há tanta ansiedade, não há tanto lugar para ansiedades.
E isso é tremendamente libertador para nós. Talvez você seja uma daquelas pessoas pessimistas, assim, né? Que sonha com uma dúzia de coisas que pode dar errado amanhã, é atormentado por riscos, né, que estão vigentes e você não fez nada para diminuir as chances desses riscos se concretizarem, né? De repente há uma perspectiva de casamento com problemas, o emprego pode estar em perigo, filhos em rebeldia, parentes longe de Cristo, há tantas coisas para nos preocuparmos, tantas coisas que podem dar errado, enfim, mas essa expressão de Paulo, ela significa que Deus não exige de você e nem de mim que as coisas deem certo amanhã. Que você tenha exercido um nível de controle sobre as possibilidades de catástrofe, de coisas que podem dar errado, e tenha impedido ou diminuído a chance delas acontecerem. Não é isso que está envolvido aqui. O Senhor não exige de nós, no serviço a Ele, que a gente garanta ou faça coisas para garantir que haja sucesso, entre aspas, né? Por quê, irmão? Sucesso nas empreitadas humanas não é a medida de Deus em sua vida. O que Deus exige de você é que você seja fiel, obediente, sujeito e que permita, aceite que as coisas aconteçam segundo a vontade do Senhor. Sejam elas o que for. Então, te aquieta e não te distraia do mais importante, a tua fidelidade ao Senhor. Não há desculpa para passarmos a ser infiéis. Não há ansiedade, temores, ressentimentos, seja o que for, irmãos, para nós sairmos e nos distrairmos daquilo que é mais importante, o fazermos a vontade do Senhor. Então, seja o que for amanhã, seja o que amanhã trouxer. Coisas boas ou ruins, surpresas, irmãos, se você tem um pouquinho mais de idade, você sabe que a vida pode mudar num piscar de olhos. Está tudo bem no momento, no próximo não está mais. Mas independentemente disso, o seu coração está liberto, porque está focado naquilo que é mais importante, ser fiel ao Senhor. E isso nos conduz a uma terceira verdade aqui, né? Porque há uma coisa que Paulo sabe sobre o amanhã. Uma coisa ele sabe sobre o amanhã. Então nós precisamos ver o que é aqui que ele não está completamente no escuro sobre o amanhã. Porque ele diz assim, no versículo 23, né? Então veja como termina o 22. Eu não sei o que vai me acontecer lá em Jerusalém, a não ser, ou senão, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, se você pode afirmar honestamente, como Paulo, que a fidelidade é melhor que a própria vida, isso significa que você não somente não tem muito detalhe sobre o amanhã, né? Isso significa que você vai carregar consigo uma grande dose de ignorância sobre o futuro, mas que também vai estar contente em saber que amanhã vai doer. Vai vir sofrimento. Incrível, não é, irmãos? Alguém pode nos aconselhar para que a gente não pense muito no custo radical que está envolvido em nós seguirmos a Cristo. Mas o Espírito Santo afirma para Paulo que em cada cidade que ele pôr os pés dele, cadeias e aflições o aguardam. Estão lá esperando ele chegar para acontecerem. Por que Paulo diz isso para os presbíteros de Éfeso? Por que isso está registrado aqui para nós lermos? Porque Paulo deseja ensiná-los que isso não importa. Isso não faz diferença. Ele segue adiante assim mesmo. É o que me aguarda, eu não sei o que aguarda lá em Jerusalém, a não ser que o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me aguardam cadeias e aflições. E o que ele faz quando essa conversa termina? Entra no barco e vai para lá. Não é? Isso não o detém, isso não muda o curso das coisas. Então a questão não é aqui, queridos, se vai haver dificuldades, tribulações, provações, no caso de Paulo até mesmo cadeia, porque vai existir. A tribulação é a nossa casa, irmãos. Nesta terra, esse é o chamado.
vamos padecer aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Amém? Então, veja, né, como isso era presente, mesmo aqui no contexto imediato, no livro de Atos. No capítulo 14 de Atos, versículo 22, nós lemos um detalhe interessante sobre a pregação dos apóstolos, né, ou o ministério dos apóstolos, porque nós lemos ali, estou ouvindo algumas páginas mexer aí, 14 e 22 de Atos, confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas provações ou tribulações, dependendo da versão. Em 2 Timóteo, esse os irmãos não precisam abrir, é bem curtinho, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, irmãos, não existe na Bíblia uma falsa promessa, né? Uma versão assim coberta de açúcar de confeiteiro sobre o que significa servir ao Senhor. Se você quer viver de uma forma piedosa, de uma maneira obediente ao Senhor, você será perseguido. Tribulações virão, né? Elas são necessárias. Né? É necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então o que o Espírito Santo mostrou para Paulo sobre o futuro dele? Apesar dele não saber muitos detalhes, não saber o que espera o amanhã, mas havia dois detalhes que estavam muito claros para ele: cadeias e tribulações. Essas duas coisas ele sabia que lhe aguardavam. Não é incrível, irmãos? Estão evidentes aqui. E o que ele faz com essa informação? Continua adiante com ainda mais determinação, mais firmeza. Né? Vai adiante. Né? Então Paulo está ensinando aqueles presbíteros e a nós que não é a ausência de dor que valida um caminho. E isso é muito importante nós entendermos. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos dispomos a servir ao Senhor, a começar a agir, a servir os irmãos, a fazer alguma coisa, aparece uma dificuldade e a gente pensa, opa, essa dificuldade é estranha, não devia estar acontecendo. Talvez esteja fora da vontade de Deus. Talvez seja a hora de eu voltar lá para o meu cantinho do sedentarismo espiritual. Né? Mas, irmãos, esse pensamento não é um pensamento bíblico. O pensamento bíblico é que a partir do momento que você começar a servir o Senhor, as dificuldades virão. E você, sabendo disso de antemão, lança a mão no arado a si mesmo, serve ao Senhor a si mesmo e segue adiante a si mesmo. Porque a graça do Senhor para te sustentar no meio disso. Então, queridos, né, muitas vezes nós temos que ajustar o nosso raciocínio, entender que a presença de tribulação é, na verdade, a certeza de nós estarmos obedecendo ao Senhor. Né? Oposição é um bom sinal. Agora, será que nós estamos dispostos a servir ao Senhor, mesmo que Ele prometa que o resultado disso será somente sofrimento? Nós sabemos que não é isso. Porque há bênçãos também. Há água fresca no deserto. Há visitações do Senhor. Há experiências em que somos levantados. Há muita coisa linda nesse caminho. Mas é um combate, irmãos. E em combate não é piquenique no parque. Né? Combate tem mortos, tem feridos, né? Tem acidentes graves. É uma guerra, irmãos. Então, se você for servir ao Senhor, você tem que entrar entendendo que você está entrando num combate. Certo? Há inimigos, há armadilhas, há ciladas. Mas o Senhor está ali conosco, nos dando graça. Então, queridos, eu poderia encerrar esse argumento perguntando, a questão é se nós acreditamos, cremos no nosso coração, que a fidelidade do Senhor é melhor do que a própria vida. Porque se nós cremos, irmãos, nós vamos. Porque fidelidade ao Senhor é melhor do que a própria vida. Tem um outro ponto aqui que é muito interessante sobre o que significa dizer que a fidelidade é mais importante do que a própria vida. Que eu diria aqui, né, que é ir contra o sonho da prosperidade. Tem uma partícula do versículo 22 que eu não citei para os irmãos, então nós vamos voltar ali para ver ali esse pontinho que não foi comentado. Porque diz assim no versículo 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Então, crer que a fidelidade é melhor que a vida, irmãos, significa meio que virar as costas, né?
o sonho da prosperidade, de uma velhice tranquila, porque os irmãos sabem muito bem o que significa ir para Jerusalém. Os irmãos lembram de Lucas 9? Ele chegou a ser rejeitado, porque no seu semblante havia uma determinação de ir para Jerusalém. Então, ir para Jerusalém é o pior lugar que um servo de Deus podia pensar em ir. Imagine se esses presbíteros fizessem o seguinte argumento para Paulo: mas Paulo, peraí, você disse que vai para Jerusalém? Meu irmão, que tal se a gente construir uma casinha de madeira aqui para você, nessa colina perto da praia, com vista para o mar? Você já serviu tanto ao Senhor, teu corpo está coberto de cicatrizes, você já produziu tanto fruto, por que não descansar um pouquinho agora? Deixa a rapaziada nova que está chegando aí, não é? Tantos argumentos poderiam ser colocados, né? Alguém poderia dizer: meu irmão, você fez mais no seu ministério do que qualquer pessoa precisaria de 5 vidas para conseguir fazer tanto quanto você já fez, né? Será que não é hora de descansar? Né? Esse negócio, essa vida de viagem, né? De naufrágios, de restrições de alimento e falsos irmãos, e a gente ouviu aí que você está com o Timóteo, né? Timóteo é jovem, Timóteo é forte, deixa Timóteo pegar um pouco dessa picada fechada, digamos assim, e deixa de lado esse negócio de ir para Jerusalém. Fique longe de Roma também, não vá para Roma. Mas não, fidelidade é melhor do que a própria vida. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Fidelidade ao Senhor é melhor do que o conforto de uma casa fixa, ter um endereço fixo. Ser fiel ao Senhor é melhor do que lazer na juventude ou na vida adulta. Certamente, ser fiel ao Senhor vale mais para mim do que uma aposentadoria sossegada, tranquila. E, irmãos, que não fique nenhum mal entendido, né? Não estou falando nada contra aqui a aposentadoria, mas para quem tem um coração ganho pelo Senhor, irmãos, isso é só uma mudança de fase. O Senhor está te botando em outra posição para continuar a servindo a Ele, com ainda mais liberalidade, com ainda mais generosidade, com ainda mais tempo, mais liberdade. Não é assim, irmãos? Então, veja aqui, irmãos, que quando um homem está capturado pela vontade de Deus, ele não é atraído por essas alternativas mais confortáveis, mais tranquilas, onde há mais prosperidade, porque se esse fosse o caso, o navio de Paulo estaria navegando na direção oposta a Jerusalém, mas não para Jerusalém. Então isso é um ponto relevante de observarmos aqui, se quisermos entender o que significa dizer que a fidelidade é melhor que a vida. Então, até aqui, nós entendemos um pouco melhor o que significa essa afirmação poderosa e impactante. Para Paulo, então, ser fiel ao seu amado Senhor vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Agora, a segunda pergunta que eu disse que nós consideraríamos é por quê? Por que a fidelidade é melhor que a vida? Bom, nós entramos agora no versículo 24 aqui. E nós vamos ver uma justificativa para esse valor no coração do irmão. Ele fala assim no versículo 24: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, veja agora, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Essa expressão aqui, complete a minha carreira, é algo tão importante, esse senso de que eu recebi uma missão e eu vou cumprir essa missão. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Isso significa essa fidelidade. Então, veja que fidelidade está associada aqui nesse texto a essa ideia de que é necessário completar a carreira. E completar a carreira resulta em ganhar uma coroa. Então, a palavra carreira aqui tem a ver com corrida, no original. É completar a corrida, completar a jornada. E completar significa chegar ao final da corrida sem desistir por conta do cansaço, por conta das dores,
por conta das distrações, frustrações, né, ou desvios prazerosos. Né? Completar significa chegar no fim, significa executar fielmente, é não se desviar da carreira, né, da jornada. Né? Então é isso. Os irmãos devem ter lembrado aqui que há um outro lugar nas Escrituras onde Paulo usa essa expressão. Vocês lembram? A última carta dele, segunda carta de Timóteo, é o único lugar nas Escrituras, né, só 2 lugares na Escritura, onde essa expressão completar a carreira aparece. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Né? Provavelmente, irmãos, nós estamos aqui há uns 7, 8 anos, né? 2 Timóteo é escrita há uns 7, 8 anos, depois desse encontro lá de Paulo com os presbíteros de Éfeso, na praia de Mileto. Então ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Irmãos, aqui a gente precisa parar um minutinho, só para garantirmos que esse texto seja bem assimilado por nós, pelo menos para os intentos do Senhor nessa manhã. Nós já falamos, né, que esse ministério é combate. É a expressão que ele usa aqui. Mas ao mesmo tempo que ele reconhece a natureza bélica, né, por que não dizer também militar, do serviço ao Senhor, ele também reconhece que pode combater, que é um bom combate. É bom. É combate, mas é bom. Amém? E aí, nós sabemos que Paulo teve uma vida que, pela ótica humana, poderia ter sido uma vida que deu muito errado. Porque nós sabemos a educação que esse homem teve, né? Nós sabemos os privilégios que ele teve, privilégios para poucas pessoas. A formação acadêmica, rabínica que ele teve, na filosofia, um homem de muita cultura. Né? E ele tinha outra coisa que valia muito naqueles dias, que era a cidadania romana. Então, na primeira fase da vida dele, ele entende que defender esses valores todos significava perseguir os cristãos e matar os cristãos. Mas aí, ao caminho de Damasco, ao encontro com o Senhor, e ele renuncia a essas coisas e vai viver por este Senhor, em serviço destes irmãos. Mas nós vemos nas cartas a Timóteo que muitos o abandonaram no final da vida dele. Ele ficou sozinho. Ninguém apareceu em minha defesa, ele diz num determinado ponto. E isso tudo resulta numa sentença condenatória. Ele é colocado dentro de um calabouço. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de entrar numa prisão romana, mas é um buraco muito fundo. Né? A proteção não estava em muralhas como nós vemos hoje. A proteção estava no fato de que era uma cova muito funda, com muitos degraus para chegar lá, e era colocado um guarda aqui na ponta, ele não podia sair, não tinha. Então não tinha essa de escavar, de pular um muro e tal, porque a pessoa estava encalacrada dentro de um buraco. Né? Geralmente escuro, geralmente úmido e frio, né? E fétido. Né? A companhia ali eram animais, ratos e outras coisas. Era frequente os prisioneiros não conseguirem cumprir a sua sentença porque morriam em condições subhumanas como essa. É de um lugar assim que esse irmão está escrevendo essas palavras. E ele está dizendo, daqui é para a guilhotina, né? É sentença de morte. Então eu combati esse combate. Mas eu também acabei a carreira. Eu fui até o fim. E como que se chega até o fim? Né? Para os irmãos com um pouquinho mais de idade aqui. Como você chega na linha de chegada? Para Paulo, ele poderia olhar para todas essas renúncias, todas essas traições, todas essas perdas e dizer com a graça que Deus lhe dava, eu continuo crendo. Eu guardei a fé.
Eu continuo crendo no meu Senhor. Ah, irmãos, como eu desejo chegar assim lá no final. Continuar crendo, guardando a fé. Não me importa o que o futuro nos guarda. O Senhor é bom. O Senhor sabe o que faz. O Senhor é digno da nossa total sujeição, obediência, entrega. E é isso que ele diz aqui. Completei a minha carreira, guardei a fé. Mas nesse momento, eu não sei o que acontece no coração desse irmão, mas, irmãos, me permitam imaginar que ele teve uma visão dos frutos que viriam. Talvez minha e de você, porque os olhos dele são tirados da coroa que lhe espera, e naquele momento ele diz assim, pera aí, não é somente para mim. Não é somente para mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E é aqui que eu e você entramos. Se nós amamos a vinda do Senhor, há uma coroa que o justo juiz, a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele dia. Então, em outras palavras, fidelidade é melhor do que a própria vida, porque além dessa existência tão curta que nós temos aqui, existe uma vida maravilhosa nos aguardando, com a presença. Como descrever a presença do Senhor? Como descrever o que será estar em sua presença, sem nós precisarmos ter uma segunda-feira depois daquilo? Né? E estarmos juntos e não termos mais despedidas entre nós, né? E estarmos mergulhados numa revelação da presença, das glórias do Senhor, que produza de nós louvores e mais louvores sempre frescos, porque o que nós estamos vendo é sempre novo e nunca fica velho. E o Senhor ali, sendo a lâmpada que ilumina aquele lugar, e nós envolvidos nessa atmosfera tão preciosa. Então, queridos, nós podemos dizer que a fidelidade é melhor do que a vida, porque essa vida é curta, irmãos. Passa rápido, é um vapor, é uma verdura, uma erva do campo, né, que hoje está aqui e amanhã secou. Mas vale ser fiel. Porque o que nos espera, irmãos, é uma vida de gozo e alegria e glória eterna para todo sempre. Então, meus irmãos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, diz Mateus 24:13. Né? Em 2 Coríntios 4:17, Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem nada com que comparar com esse peso de glória. Então, meus irmãos, nós podemos crer sim que nós somos bem-aventurados quando formos servir ao Senhor e padecermos lutas e tribulações. O Senhor disse, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, queridos, por que a fidelidade é melhor do que a vida? Porque a fidelidade significa completar uma carreira, cumprir uma missão, e completar essa carreira significa uma alegria inimaginável ali do outro lado, para todo e todo sempre. Então isso nos deixa com uma última pergunta. Qual que é a base da confiança de Paulo para fazer essa afirmação? No que ele se baseava para afirmar que ser fiel era melhor do que estar vivo? Bom, nós vemos aqui duas frases respondendo essa pergunta. Uma no final do versículo 24 e a outra mais para o fim do versículo 25. Veja aqui o versículo 24. Porém, nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, olha ali, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a primeira resposta sobre no que Paulo se baseava para fazer essa afirmação sobre fidelidade. Então, a primeira frase é o evangelho da graça de Deus, né? Porque o ministério a qual Paulo deseja ser fiel é
o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Essa é a carreira para a qual ele deseja ser fiel aqui. E essa carreira, esse ministério, é testemunhar o evangelho da graça de Deus. A segunda frase, no final do versículo 25, diz assim, vamos ler o 25 inteiro. Ora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, olhe, pregando o reino. Essa é a expressão, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Essa expressão, pregando o reino, também define essa carreira que ele quer completar, né? Então, a carreira que ele quer completar pode ser resumida como testemunhando o evangelho da graça de Deus e também pregando o reino. Então, ele viveu para tornar conhecida a graça de Deus e tornar conhecido o reino de Deus. Então, aqui nós temos essa resposta para a nossa pergunta, né? O fundamento da vida, da esperança e do porquê Paulo dizia que ser fiel era melhor do que a própria vida é que Deus é gracioso e Deus é rei. Essas são as duas bases para ele sustentar essa afirmação. E essa é a base para nós crermos também que fidelidade é melhor do que a vida. Porque se Deus é rei, e ele é, amém? Se Deus é rei, ele pode recompensar o servo fiel. Ele tem riquezas, ele tem essa coroa para nos dar, porque ele é rei. E se ele é gracioso, ele vai fazer. Ele vai nos recompensar, ele vai nos dar. Então a mensagem permanece firme hoje ainda, não é mesmo? Tão firme quanto a soberania majestosa e a graça de Deus em Cristo Jesus. A fidelidade ao Senhor é melhor do que a própria vida. Então, meus irmãos, se Paulo diz que a fidelidade é melhor do que a vida, então, com certeza, é melhor do que conforto, com certeza é melhor do que oportunidades de negócio, com certeza é melhor do que a aprovação das pessoas, é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Amém? É melhor do que reputação, é melhor do que elogio, é melhor do que o conforto de nunca correr riscos, né? Porque só erra quem faz. Então, meus irmãos, para alguns aqui, talvez a ideia de servir a Deus seja algo que intimide bastante, né? Talvez seja algo aqui que seja acompanhado de uma cobrança imaginária, né? Por algo que está muito acima da sua medida. Quem sabe você olhe para alguns irmãos e fale, porque eu não consigo servir o Senhor com essa medida, então não devo servir. E há uma falta de compreensão de que o Espírito é quem distribui essa medida da fé. É o Espírito que produz diversidade no nosso meio. É o Espírito, leia Romanos 12, né? A partir do versículo 3. É o Espírito que dá dom segundo a medida da fé. E é nessa medida que nós precisamos entender que precisamos ser fiel. É nessa medida. Então, a partir do momento que vemos isso, nós temos que ver que medo de errar, medo de ser corrigido duramente, talvez medo de ser ridicularizado, medo de não fazer do jeito certo. Às vezes a gente fala com irmãos que têm constrangimento de orar na reunião da mesa do Senhor, porque tem medo de não fazer do jeito certo. E são ideias que vão silenciando e paralisando irmãos no nosso meio. E nós não podemos permitir que seja assim. Porque para estes e para cada um de nós, a palavra do Senhor é que eu te formei, eu te chamei pelo teu nome, eu te pus aqui nesse corpo, eu mesmo te dei dons e eu mesmo quero te usar. Eu mesmo. Então, sirva-me com alegria, sirva-me com o coração rendido, seja fiel e deixe o resto comigo. Seja fiel. Então veja, queridos, não é sobre começar grande ou do jeito certo, é sobre começar e terminar sendo fiel ao Senhor. Fiel. E todos nós aqui sabemos o que o Senhor espera de cada um de nós aqui. Tenho absoluta convicção disso. Então comece com aquilo que o Senhor te deu. Comece mesmo tremendo e temendo, mas comece e deixe o amor de Cristo lançar fora todo medo. Amém? Se Deus é rei, ninguém pode impedir, ninguém pode detê-lo.
Ninguém pode evitar o que Ele quer fazer através de você. E se Deus é gracioso, então, irmão, se Deus é gracioso, Ele não está esperando perfeição, né? Naquela ideia idealizada que nós podemos ter. Ele está esperando o quê? Entrega. Entrega absoluta em suas mãos. Então que nós possamos nos colocar no altar do Senhor nessa manhã e dizer, Senhor, eu entrego tudo. Estou completamente rendido ao Senhor. Senhor, eu sou teu, totalmente teu. Me dirige, faz de mim o que o Senhor quiser. Não me importa eu não saber muita coisa sobre amanhã. Não me importa saber que sim, são lutas e tribulações, porque eu sei quem está comigo. E Senhor, eu quero te servir. Então a fidelidade é melhor que a vida. E é infinitamente melhor, irmãos, do que qualquer outra alternativa. Muito melhor do que conforto, muito melhor do que reputação, muito melhor do que ser uma pessoa que nunca foi criticada por ninguém, coisas desse tipo. Nós temos um combate para combater. E que o Senhor possa nos arregimentar essa manhã. Possa converter em nós tudo que temos ouvido e recebido da parte dele em frutos, né? Em obras, as quais ele preparou antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Amém? Então que o Senhor possa nos levantar nessa manhã como mensageiros do reino, né? Com convicção de que a graça dele vai nos sustentar. E o Senhor Jesus, que é Rei e gracioso, vai nos recompensar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tua palavra nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque... Senhor, tu és tão tremendo, Senhor. Tu és tão maravilhoso. Tu és digno do nosso coração, da nossa adoração. E nos encaminha, Senhor, para que sejamos ramos frutíferos ligados à videira verdadeira. Nós não queremos ativismo, nós não queremos obras mortas, nós não queremos aqui, Senhor, projetos humanos. O que nós queremos, Senhor, é o serviço do qual o Senhor é digno. Senhor, nós queremos dons espirituais no nosso meio. Nós queremos frutos que redundem em glória para o Senhor. Então, Senhor, nos leve à prática das verdades que temos ouvido e nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros corpo de Cristo, membros uns dos outros, tendo igual cuidado uns pelos outros, nos ajudando, Senhor, para que juntos possamos perseverar até o fim, porque em breve o Senhor volta. Senhor, bendito seja o teu nome. Guarda o coração dos meus irmãos aqui, mantenha-os, Senhor, encorajados e fervorosos, assim como já tem sido, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém.